Paz do Senhor, irmãos, que é o pastor Anderson Teixeira, e estou produzindo esse vídeo para falar de algo muito interessante e que eu acho que a gente precisa considerar isso. A igreja, quero falar um pouco sobre a igreja. A igreja nessa última dispensação, ela tem uma responsabilidade muito grande que está sobre ela, sobre seus ombros. Qual é a responsabilidade da igreja? É de levar a salvação aos perdidos. Levar a salvação àqueles que ainda se encontram perdidos no meio do caminho, que ainda não encontraram Jesus Cristo, não tiveram encontro com Jesus, aqueles que ainda não conhecem a sua santa palavra, não conhecem o seu evangelho. Mas como que a igreja vai fazer isso se a igreja, e muito também, se encontra perdida? E em que sentido que eu quero dizer isso? Eu percebo que a igreja está perdida quando eu observo e vejo a igreja valorizando e aplaudindo certas supostas exposições das Sagradas Escrituras que é feita de uma forma descabida por aqueles que não têm preocupação de estudar o texto, de analisar o texto bíblico, de procurar fazer, ou, por assim dizer, fazer uma exegese coerente com o que o texto está dizendo. Uma exegese, não uma exegese. Porque eu estou vendo muitos pregadores, muitos supostos expositores da Bíblia Sagrada, das Escrituras, fazer uma exegese do texto. O texto aponta para um lado e o camarada está se direcionando para outro. O texto é um texto histórico, literal, e eu não sei na onde a pessoa acha, dentro de um texto que é histórico, literal, que no mínimo você pode fazer é interpretar aquele texto de uma forma histórica, literal e, por assim dizer, fazer uma análise crítica e, e expositiva da história e expor para a igreja de uma forma coerente o que o texto está dizendo. Se eu pego alguma coisa no texto de Atos dos Apóstolos, eu tenho história da igreja. Atos dos Apóstolos é a história, a narrativa da história da igreja. Não tenho muito. 90% do texto de Atos dos Apóstolos não é figurativo, alegórico, não. É literal, é histórico, é literal. Uma das coisas que eu posso fazer é fazer uma análise crítica do texto, observando os seus pormenores, para poder expor e fazer uma exposição mais exata da história do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Mas aí você vê alguns pregadores pentecostais pegando o livro de Atos dos Apóstolos e colocando sobre ele algo alegórico, figurativo,
e querendo fazer uma manobra no texto e apresentar e aplicar de uma forma diferente aquilo que o próprio texto está apresentando. Se o texto é, literal, histórico, literal, você tem que pegar a história e transmitir ela da forma que o texto apresenta. Se o texto está falando do naufrágio de Paulo, se o texto está falando que Paulo foi mordido por uma víbora, no máximo que eu acho que eu posso fazer é estudar o texto de uma forma literal, histórica, gramatical, e como quando Paulo é mordido pela uma víbora ali em Atos capítulo 28, o texto vai dizer que de fato era uma víbora. E eu tenho que analisar que tipo de víbora que mordeu Paulo, para ver se ela porque existe tipo de cobras que ela possa ser que ela não tenha veneno, ou ela só morda para se defender, mas não tenha veneno, não seja peçonhenta, não seja, porque existe vários tipos de cobra. Então eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar o porquê aquilo aconteceu com Paulo. Eu não posso criar uma fantasia em cima do texto, alegórica, criar uma alegoria ali, para poder dar um outro sentido e aplicar na igreja. Não. Paulo estava ali numa missão. A missão de Paulo era continuar levando o evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares, inclusive a Roma. Ele tinha que se apresentar em Roma? Tinha. Ele foi mordido pela víbora? Foi. Ele não morreu? Ele não morreu por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano. A Bíblia tem resposta. E eu digo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando é um texto, esse texto, 90% dele é histórico, gramatical, histórico, literal, você tem que tomar cuidado para não levar para o lado figurativo e alegórico. Muitos pentecostais fazem isto. E eu sou pentecostal, mas eu digo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente dá uma outra interpretação para o texto, aplica o texto sobre a igreja de uma forma errônea, faz com que a igreja tenha uma falsa esperança, uma falsa motivação em cima daquele texto, aonde Deus está, o texto produzido pelo Espírito Santo está querendo nos apresentar uma outra coisa, e nós, porque ali o texto, vivenciado pelo apóstolo, e que foi narrado por nós, ou que foi deixado para nós, para nossa edificação, por aqueles que viveram e escreveram, notificaram, tiveram a inspiração de notificar aquilo, de deixar escrito para nós, porque o Espírito Santo os motivou, os inspirou para escrever e deixar escrito para a igreja de hoje, para nós hoje, como fonte de inspiração e de fé, nós não interpretarmos de uma forma incoerente. Eu tenho observado muitos pregadores pentecostais fazerem isso, principalmente pentecostais. Eu vou dizer porque eu sou pentecostal. Aplicar de uma forma incoerente muitos textos bíblicos. E igrejas, irmão, igrejas grandes aí aceitando, engolindo isto.
mas é porque a pessoa de repente agora já é famoso na internet, a pessoa já tem não sei quantos mil vídeos na internet, já fez bastante irmãos pularem, rodarem, falarem línguas estranhas, mexeram com o lado emocional da igreja, conseguiram fazer a igreja entrar em estado de êxtase emocional. E aí esses pregadores são convidados pelos pastores que querem sacudir a igreja, que querem manter a sua igreja animada. Convida esses pregadores, mesmo sabendo que esses pregadores estão distorcendo o texto sagrado. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos ter que dar conta para o Senhor de toda a palavra ansiosa que sai da nossa boca. Eu acho que nenhum juiz ele se propõe a julgar uma causa sem antes estudá-la. Nenhum advogado pega uma causa para defender alguém sem antes estudar todo o processo. Porque nós, cristãos, temos que defender o Evangelho de qualquer jeito, sem estudar o Evangelho, sem analisar o texto, sem fazer uma exegese coerente do texto. Vamos tomar cuidado em nome de Jesus.